Boa tarde, sétimo ano. Vamos aí. Vamos voltar um pouquinho ao conceito do nosso conteúdo de preposição e fazer a correção. Como é um assunto pequeno e fácil de vocês entenderem, vai ter apenas uma pequena revisão. Preposição, primeiramente, é uma das classes gramaticais invariáveis. Apenas algumas contrações, elas variam em número, né? E em gênero e em número, singular e plural, feminino e masculino. Só as contrações. As preposições mesmo, as limpas, elas não variam. É uma classe gramatical invariável. Bom, preposição. O que foi que vocês entenderam de preposição? É a palavra, aquela palavrinha que liga duas outras palavras. Uma, né, de forma que o sentido se completa, tipo de união. Também tem as locuções prepositivas. Vocês sabem que locução, quando você fala em locução, já sabemos que é mais de uma palavra. Vem a palavra e geralmente vem a preposição de. Além de, antes de, depois de, ao invés de, em via de, defronte de, etc. São algumas locuções prepositivas que têm o mesmo valor de preposição. E temos as preposições limpas, né? São aquelas que não é formada por nenhuma outra palavra e nem se junta a outra palavra. Que são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Antigamente era perto. Sem, sob, sobre, trás. Lembrar que tem que aprender as preposições, tanto as preposições como as locuções e como as combinações e contrações. Vamos ver aí as combinações. O que é uma combinação? Combinar é juntar. Eu vou juntar uma preposição mais um artigo, ou a preposição mais um advérbio. Como assim, professora? A combinação ao, vou ao cinema. O ao é formado por quê? Pela a preposição a mais o artigo o, formou ao, ou aos, no caso, acrescenta o s. Também tem, por exemplo, outra combinação, aonde? Aonde você vai? Fica formado por quem? Pela preposição a mais o advérbio onde, né? Então, é o que? Aí isso nós chamamos de combinação. E também tem as contrações. As contrações, o que é uma contração? A contração geralmente quando ocorre uma perda de alguma letra, se perde, contrai, diminui ou aumenta, dependendo da palavra. Por exemplo, as contrações, o dó, dós, dá, das, são contrações. Formado por quem? Pela preposição de mais o a, dá. O de mais o o, dó. O de mais o as, das. O de mais o os, dó. São contrações, por quê? Porque perdeu um som, perdeu a letra, no caso aqui a letra E. O na é formado pelo o em, mais a preposição em, mais um artigo a. Tem aí tudo no livrinho de vocês, na página 208, tem todas as contrações, que é o dó, o na, o pelo, desse, naquele. E também tem a formação, quando eu digo assim, eu junto o artigo, a preposição a, mais o pronome de demonstrativo, aquele, eu junto, elimino o a e coloco a crase, que é o acentozinho ao contrário do acento agudo. Tem tudo aí no livro de vocês, agora vocês precisam estudar. Não tem explicação no mundo que faça com que vocês aprendam se vocês não lerem, certo, gente? Vamos aí à primeira questão da atividade. Diz assim, a preposição construindo o conceito. No seguinte parágrafo da crônica Bruxas Não Existem, que você leu, que era para ter lido, nós não lemos porque não está havendo aula presencial, né? Algumas palavras foram suprimidas. Tente relê-lo sem olhar o texto original. No caso aqui ninguém vai olhar. Tem assim, um momento ela estava junto, mim,
transtornada, raiva, mas aí viu a minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la, uma habilidade surpreendente. Eu li nesse textozinho, ninguém nem entende, porque foram suprimidas algumas palavras. Vamos aqui para a questão 1. Pode-se dizer que dessa maneira, isto é, sem as palavras que foram suprimidas, o parágrafo está bem construído quanto às suas relações lógicas e gramaticais? Com certeza não. Fica sem coerência um texto sem as palavras que estão faltando, certo? Então, não. 2. Escreva em seu caderno as palavras que foram suprimidas. Eu vou ler o texto colocando as palavrazinhas que foram suprimidas. Primeiro, a preposição em um momento, ela estava junto a mim, preposição a, transtornada de raiva, de preposição. Mas aí viu a minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim, preposição a, e começou a examinar, a preposição a, com uma habilidade surpreendente, preposição com. Então, quais foram as palavras? Estão aí, em, a, de, a novamente e com, todas elas preposições. 3. Entre as palavras que foram suprimidas, indique-as as que transmitem noção de tempo. No caso aqui vai ser em um momento, então o em dá a entender que é tempo. Lugar, ela estava junto a mim. Lugar, o a. Meio ou instrumento, quando eu digo assim, examiná-la com uma habilidade, aí sim, foi o instrumento, então é a preposição com. E a causa de, a preposição de, aqui dentro, transtornada de raiva, foi a causa. Então, aqui que indica causa é o de. 4. Com base no que você observou ao responder as questões anteriores, conclua. Que papel exercem em um texto palavras com as que foram suprimidas no parágrafo? Elas ligam, Elas ligam uma palavra com a outra. Aí, quando nós chegamos, dizemos que o que é uma preposição? É uma palavra que liga duas outras palavras de forma que o sentido da primeira é completada com o sentido completada pela segunda, certo, gente? Então, continuando a atividade, tem assim, leia um texto. Aí tem um texto, o céu é visto do mesmo jeito, com as mesmas constelações no mundo inteiro. Aí tem um texto aí que vocês com certeza leram para poder resolver a questão A e B. Identifique a locução prepositiva presente na primeira oração do texto. Vamos ver qual foi? De acordo com. De acordo com é a locução prepositiva. De acordo com preposição. Então, de acordo é uma locução porque é formada por mais de uma palavra. B. Identifique as preposições puras. Esqueci de falar. As 17 preposições que não tem nenhum acompanhamento, elas são chamadas de preposições puras, que são aquelas que eu citei no início. A, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante e assim por diante. Elas são chamadas de preposições limpas. Identifique as preposições puras e as contrações e combinações empregadas no texto. Depois, escreva em seu caderno, em ordem alfabética, as preposições em um grupo e em outras contrações e combinações. Primeiro, as preposições puras que tem aqui no textozinho de vocês. O a, o com, que está lá no título,
conforme, como, de, tem várias vezes, em e por. Essas que eu citei, que tem aqui no texto, elas são chamadas de preposições puras ou limpas, né? Agora vamos ver combinações e contrações. Tem o da, tem o das, tem o dó várias vezes, tem o na e tem o nu lá no início do texto. Aí são chamadas de contrações e combinações. Então, mas professora, se eu encontrar no texto, retire as preposições, eu vou tirar o da, o nó, o aonde, o a... Vai sim, porque todas elas fazem papel de preposição. Então, se eu mandar tirar só as contrações, aí é diferente, você vai tirar só as contrações. Tire só as combinações, aí você vai tirar só as combinações. Mas, no geral, todas fazem o papel de preposição. Continuando, o outro, reescreva os provérbios a seguir, completando-os adequadamente com preposições. Quem, olha como é que se diz? Um provérbio bem antigo. Quem, faltou o quê? O com. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Qual foi a preposição que ligou esse provérbio? As duas vezes a preposição com. B. Em casa de ferreiro o espeto é de pau. Quais foram as preposições que vocês colocaram? Em casa, ou em, o de e o de. Em casa de ferreiro o espeto é de pau. C. Não há rosa, vamos ver qual foi a preposição, sem, S-E-M, sem espinho, porque sem com C é numeral, o sem preposição é com S. D, ri melhor quem ri por último, preposição por. E, quem tem boca vai a Roma, esse azinho aí é uma preposição. F, de grão em grão, a galinha enche o papo. Quais foram as preposições? De e em. E a última, a letra G, contra fatos não há argumentos. Qual foi a preposição? Contra, que é uma preposição pura, limpa. Seguindo, reescreva as frases a seguir, unindo adequadamente as preposições aos artigos ou a pronomes indicado entre parênteses. Moro em mais aquela, casa amarela. Em mais aquela vai ficar naquela, emendadinho, naquela. B, você gostou de mais esse livro, de mais esse fica desse. Letra C, você já foi a mais a, que é o a preposição mais o artigo a, fica acraseado, né? A Bahia. Letra D, em mais esta, fica nesta. Nesta rua existe um bosque que se chama solidão. E a letra E, ela foi o a mais o o. A preposição mais o artigo o, fica ao. Ela foi ao supermercado e ainda não voltou. Então, foi formado outras palavras com os que estavam dentro do parênteses. Certo, gente? Então, continuando. Nós temos, aqui já foi corrigida a atividade que eu passei para vocês. Falei um pouco do que é preposição, o que é preposição pura, quais são as locuções prepositivas, o que é combinação, o que é contração. Vocês estudem, que na prova, né, mais na frente vai ter prova, tudo isso vai ser passado para vocês. Continuando, vocês vão fazer a atividade do livro de vocês na página 210, que diz assim, os valores semânticos das preposições. Como eu falei, uma indica lugar, a outra indica tempo, a outra indica companhia,
dependendo do contexto, elas têm o seu valor semântico. Então, vocês vão resolver, copiar e resolver o 1, da parte 210, o 1, o 2 e o 3. E também na página 211, 1, 2, 3 e 4. Vamos aí, página 210. Não precisa copiar onde tiver tira, texto, não precisa copiar. Página 210, 1, 2 e 3. Página 211, 1, 2, 3 e 4. Certo, gente? Na próxima aula a gente corrige, dá mais uma revisão e passa o restante da atividade do livro de vocês, ok? Até a próxima.